STF suspendeu mais uma vez o julgamento que está analisando a descriminalização do porte da maconha. É isso mesmo, né? Então, se você quer entender mais sobre isso, fica comigo aqui até o final. Nós vamos comentar um pouco sobre os votos do ministro e como que anda, né, o julgamento desse recurso, dessa repercussão geral, como que está, né, aí. E lembrando que no ano passado, né, eu havia feito nós fizemos um vídeo aqui no canal para comentar sobre essa decisão e como que estava avançando, né? E desde agosto estava suspenso porque o ministro Dias Toffoli, né, ele pediu ali mais uma vez, ele pediu vista e aí nós temos então aqui a situação, beleza? Pessoal, antes de mais nada, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Isso aqui é muito importante, tá? Você está se inscrevendo, deixando o seu like, isso ajuda bastante. Se você não me conhece, eu sou Volney Suezon, sou professor de Direito Penal, Processo Penal, Leis Extravagantes, para concursos públicos, OAB e muito mais. Também tem o meu Instagram, você pode procurar Volney Suezon. E o canal aqui, o objetivo do canal é trazer, né, dicas, análise de casos concretos e, é claro, também aulas específicas para concursos públicos. Então, se você está procurando, né, entender esses conteúdos, eu convido você a ficar ligado aí no canal, beleza? Pessoal, eu tô com os votos abertos aqui para a gente fazer essa análise, né? Lembrando que o julgamento, você inclusive consegue, né, assistir aí no YouTube, você consegue achar o julgamento todo, que foi ao vivo, foram mais de 3 horas ali de duração, e nós tivemos aí, né, esse julgamento suspenso mais uma vez desde o ano passado. Isso estava sendo aguardado. Já é um negócio que se arrasta, na verdade, desde 2015, né? E aí, nós temos então o ministro Dias Toffoli, né? Ele pediu vista aí, e o julgamento até então ele está 5-3. Ou seja, talvez você que não conheça, né, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 juízes, né, que nós chamamos dos ministros, os ministros da Suprema Corte. Então são 11 ministros que compõem o STF e logo não tem como dar empate, né? Então vai ter que desempatar. Nós temos ali o último, né, o mais novo ministro que nós tivemos aí, que é o Flávio Dino. Ele não vai votar porque a Rosa Weber, que era antecessora dele, já votou. Então ele não vota, tá? Logo, até então nós temos 5-3, ok? Porém, ainda restam aí 3 ministros para votar, né? O Dias Toffoli, o Fux e não me lembro agora quem mais que vai precisar votar, o terceiro, né? Mas, né, eu vou até dar uma conferida aqui. Mas nós temos então a seguinte situação, né? Como que fica isso e como que tá o entendimento? Desde do último vídeo que eu trouxe aqui para vocês, a Carmen Lúcia, desculpa, esqueci o nome dela, Carmen Lúcia. Então falta o Luiz Fux, o Toffoli e a Carmen Lúcia para votar, ou seja, 3 votos, e é lógico que vai ter que desempatar, né? Ou para manter como está, ou não, né? Então a gente vai ver aí. Lembrando que como eu falei, né, o André Mendonça, ele ano passado em agosto, foi suspenso por causa dele, né, que ele tinha pedido vista para analisar. E aí nós vamos ver aqui, olha só. Para você que não sabe, no Brasil nós temos a Lei 11.343, né, que é a lei de drogas. Essa lei ela é de 2006, ela revogou a lei anterior e anteriormente nós tínhamos o crime para quando você portava, guardava drogas para consumo pessoal, ele tinha pena privativa de liberdade. Ocorre que com a nova lei ocorreu como que nós podemos dizer que muitos doutrinadores chamam de despenalização, né? Ocorreu então que não tem mais pena privativa de liberdade. Isso já era questionado desde então de por que então manter para o usuário penas alternativas, já que é considerado então um crime. E pelo conceito de crime, né, é necessário então que tenha pelo menos ali alguma pena, né? Então não tem pena privativa de liberdade. Ou seja, essa foi um dos questionamentos também, né, pelos próprios ministros do STF em relação a isso.
E é lógico que os votos de cada um ali, eles vão trabalhar muito mais do que isso, né? Logo, o que que nós temos aqui? Quem estava recorrendo, o cara, né, o condenado que está recorrendo, ele foi preso, salvo engano, deixa eu ver se tem aqui anotado, ele foi preso com 3 gramas de maconha, né? E aí na sua defesa, ele pede então essa desconsideração de crime, né? Achei aqui, a defesa pede o porte da maconha para uso próprio deixe de ser considerado crime. E porque ele foi detido com 3 gramas de maconha, beleza? 3 gramas de maconha. Então nós temos aí, esse foi o caso concreto. Aí o relator desse, vou fazer uma resumida aqui, o relator, né, foi o Gilmar Mendes. E de antemão, inicialmente o Gilmar Mendes, ele tinha votado para descriminalizar todas as drogas, tipo, para consumo próprio, é lógico, todas, todas. Então, mas aí ele mudou esse entendimento, tá? Ano passado ele foi lá e mudou para poder aceitar, porque os outros ministros votaram, o Barroso, por exemplo, eles restringiram ali a maconha apenas, tá? A maconha, dado o que nós temos ali de potencial às outras drogas, né? E o principal fundamento, né, do ministro, do Gilmar Mendes, é que a droga, deixa eu até pegar para vocês verem, quando ele fala o seguinte, olha, está-se a desrespeitar a decisão da pessoa de colocar em risco a própria saúde. Ele argumentou isso, né? Então, para ele, o consumo de qualquer substância é uma decisão privada da pessoa. Ela que tem que escolher, então, se ela vai correr aquele risco, correto? Uma vez que a lei de drogas ela vai tutelar, né, gente, aqui a saúde pública, tá ok? Então, não é o usuário, ele não é uma vítima, tá? É a saúde pública. Então, para o Gilmar Mendes, ele sustenta que quando criminaliza essa conduta do consumidor de drogas, para ele é uma estigmatização. E isso vai prejudicar os esforços para ele que isso, na verdade, está piorando, né? Na visão dele, legalizando vai trazer aqui, ele tem uma visão, né, alemã ali, vai trazer mais benefícios, né? Digamos assim. Em seguida, votou o Edson Fachin, que também seguiu o entendimento do Gilmar Mendes, né? Ele defendeu que a liberação também tinha que ficar só para maconha, porém mantendo as demais drogas ali, as regras gerais, tá? E aí ele propôs, além disso, que o Congresso aprovasse uma lei para distinguir, fazer diferença em o que é usuário e o que é traficante, embora, né, a lei de drogas ela já trata sobre essas questões de diferenciar quando é o consumo do tráfico, né, porque não é só a quantidade que vai definir, tem vários fatores, né, como a circunstância ali, o local e também, né, você tem ali, uma coisa é você achar o cara com cigarro de maconha, outra coisa é achar o cara com um monte de cigarro de maconha, com dinheiro trocado e tudo mais, correto? Mas só estou expondo a situação de acordo com a lei. E aí ele estabelece, para ele, no voto dele, precisaria disso, aonde essa lei iria prever quantidades mínimas e máximas. Continuando, a Rose Weber, ela votou na linha do Gilmar Mendes e também do Fachin, correto? E porque simplesmente ela falou que é desproporcional punir, né, essa conduta, tá? Então, para ela é assim, ok? Já o Barroso, ele também foi no sentido de que tem que descriminalizar, mas só para maconha também. Só que ele propôs já um critério. Então, no entendimento dele, ele entende que até 25 gramas de maconha ou 6 pés, né, 6 plantas fêmeas, configura como usuário. Para ele é isso, tá? Então, quando passasse disso, o juiz já iria verificar ali que já é tráfico e não usuário, tá? Então, no voto dele, ele fala isso. O juiz ele vai analisar o caso concreto e vai verificar se tem ali o limite de até 25 gramas ou 6 plantas fêmeas, tá? Aí nós tivemos o Alexandre de Moraes, que votou aí, né, agora, e nós tivemos bastante repercussão, que ele falou bastantes coisas, né? Onde ele propôs que o próprio STF fixe o entendimento de que
não é crime a conduta para maconha, né, para consumo pessoal, só que ele variou, né, de 25 a 60 gramas, que era algo que eu já havia dito aqui no outro vídeo, que a maioria dos ministros, a gente já, assim, você já sabe o entendimento deles para algumas situações. Então, para muitos deles, que é um questionamento, né, que eu levantei, como que iria ficar a quantidade, né? Porque tem que ficar isso. Alguns ministros entendem que isso tinha que ser o Congresso tem que definir isso e tudo mais. Inclusive, vou falar daqui a pouquinho, o Arthur Lira tá dando uma briga, né, em questão disso aí, porque é política, envolve toda a população também, e o pessoal tá, né, o Congresso aí tá correndo atrás de inclusive fazer uma emenda à Constituição, tá? Para o Alexandre de Moraes, ele entende que tem que ser de 25 a 60 gramas e também 6 pés, aí 6 plantas fêmeas, tá? Inclusive, ele fala que o critério de quantidade não pode ser único para definir a condição de usuário. Porque, olha só, ele fala, mesmo se a pessoa se encaixar nos limites desses critérios, se ela tiver sido encontrada com outros elementos que indiquem o tráfico de entorpecentes, por exemplo, a balança, né? A prisão em flagrante por tráfico poderá ser feita pela polícia, desde que os agentes comprovem a presença destes outros critérios. Havendo prisão em flagrante por quantidades superiores ao mínimo fixado, na audiência de custódia, a autoridade deverá permitir ao suspeito a possibilidade de comprovar que é o usuário, né? E aí ele falou várias outras coisas também que repercutiu aí nesses últimos dias, tá? Aí nós tivemos o voto do Zanin, o Cristiano Zanin, ele que foi também um dos novos ministros aí, né? Ele então votou contra, tá? Ele, dos 3 votos aí, nós tivemos, né? Quais são os 3 votos contra? Até agora, todos os votos, até o Alexandre de Moraes, foram favoráveis à descriminalização, tá? Agora começam os votos a favor da criminalização, de manter, tá? Então nós temos o Cristiano Zanin, o André Mendonça e o Nunes Marques. Os 3 votaram a favor de manter. Então ele entende, o Cristiano Zanin, ele entende que não pode descriminalizar, mesmo para uso pessoal. E ele considerou, então, que uma eventual liberação, para ele, entende que vai prejudicar a saúde, só vai piorar a situação social mesmo. Porém, ele no seu voto, né, ele alegou que é necessário uma quantidade, tem que estabelecer. A gente sabe que na jurisprudência há um entendimento, a própria doutrina também, de quantidades para definir, correto? E ele propôs a quantidade máxima de 25 gramas. E aí nós tivemos também aqui o Mendonça, né? O André Mendonça e o Nunes Marques, que votaram também no mesmo sentido, acompanhando o Zanin. E aí nós tivemos, então, a seguinte situação, né? O Mendonça, ele falou que era necessário o Congresso resolver isso e que teria que ter, ele até falou, né, até 180 dias, o Congresso teria que definir qual seria a quantidade considerada para tráfico e para consumo, e ele também faz alguns questionamentos, né? Ah, nós vamos jogar para um ilícito administrativo, qual vai ser a autoridade administrativa, quem vai conduzir, quem vai aplicar a pena, na prática, para ele estar liberando o uso, né? Que isso entrou em discussão. Inclusive o Barroso, né? Você vai ver lá eles discutindo a respeito da legalização e descriminalização. Ele fala que o STF ele está fazendo a descriminalização e não legalizando o uso. Que, no meu entendimento, né? Se eu falo que você pode usar droga, isso aí é uma legalização. É meio que maquiar a palavra, né? Que para mim vai ser aí o mesmo, né? Se eu não estou se eu estou descriminalizando, é porque está legalizando, né? Está permitindo, não é não? Então, o Nunes Marques, ele acompanhou o Zanin também, o André Mendonça, e ele falou também sobre a quantidade para ele, 25 gramas já é usuário também. Além disso, para além da ele cita o seguinte, segundo o ministro, para além da interferência desproporcional do Poder Judiciário no Legislativo, a descriminalização poderia potencializar o tráfico, tá? E ele argumentou que o questionamento sobre a criminalização do porte previsto na lei de drogas não tem consistência jurídica e a descriminalização só pode ser alterada pelo Congresso. Não, ele fala assim, ó, não considero que a leitura abstrata do direito fundamental à intimidade tenha alcance de proibir a edificação
pelo legislador. Olha aí que situação. Inclusive, o Zanin também questionou isso, né? Você vê que os três aqui, eles seguem o mesmo entendimento de que isso não é competência do STF, tem que se deixar o Congresso. E aí entra o Congresso, né? Por quê? Como eu falei no começo, esse é um caso de repercussão geral, gente. E essa decisão, porque os ministros, eles querem elaborar esse entendimento, uma tese, e isso vai ser usado. E só para você ter noção, de acordo com os dados do CNJ, há mais de 6 mil processos esperando isso para serem julgados, tá entendendo? Ou seja, mais de 6 mil casos, e às vezes um processo tem inúmeros réus, vamos ter várias outras pessoas, várias situações. Então, isso vai ter uma repercussão, aí terá uma repercussão assim muito grande. E inclusive o Senado, né, ele começou a movimentação porque eles estão querendo fazer uma emenda, colocar na Constituição, onde estará lá previsto expressamente que portar ou ter posse, droga, vai ser considerado crime, independente de quantidade. Eles não querem saber. Então, o Senado ele vai na linha de que não quer saber de quantidade. É crime, pronto, tá? É lógico que, mesmo que isso passe, a gente vai entrar numa briga muito grande, porque o STF, ele é o guardião da Constituição, né? E, com certeza, os ministros não agradando disso, eles vão questionar aí, com certeza vão analisar essa emenda e vai questionar, e isso vai ser apreciado pelos ministros. Então, a gente tem uma briga aí muito grande. Mas, pessoal, lembrando que tudo aqui que eu falei, eu só estou repetindo os votos e comentando, tá bom? Lembrando que aqui a gente não tá com viés político, a nossa ideia é passar as informações aqui, mas eu quero ouvir de você, né? Qual a sua opinião? Você é a favor? Deixa aí, você é a favor ou não da descriminalização da maconha ou de todas as drogas? Você concorda? Ah, eu sou a favor, mas para mim, quem tinha que resolver isso era o Congresso e não o STF, não o Judiciário. Deixa aí também nos comentários, tá? E no mais, eu vou ficando por aqui logo, né, com o desenrolar aí, vamos ver até quando vai continuar essa vista aí, né, do Fux, pra gente ver, porque tem 3 ministros ainda para votar, então a gente tá a um voto, tá? Se, por exemplo, um ministro votar a favor aí da descriminalização, acabou, 6-3 já era, maioria, né? Então já deu a maioria no 6. Logo, é claro que os outros ministros também podem votar aí, beleza? Então vamos aguardar o desenrolar, eu vou trazer mais vídeos aqui e também, né, outros conteúdos aí para os concursos públicos também. Muito obrigado, tamo junto e valeu, até a próxima.